Ok. Olá, gente. Então, vamos dar início à nossa quarta aula hoje, né? Quinta, aliás. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Um instante. Então, dando continuidade ao nosso estudo do livro A Metafísica do Cristianismo, né? Do professor Humberto Rowley, vamos comentar, né? O comentário dele, quando quiserdes orar, que Jesus fala. Então, coloquei em duas partes. Vai ser uma parte neste vídeo. E próximo vídeo a gente vê a segunda parte. Então, ele nos diz: todas as religiões do mundo são unânimes em recomendar a oração. É este, talvez, o único ponto em que não há heresias. Paganismo, judaísmo, islamismo, cristianismo, todos praticam a oração. Tá? Então, não só as religiões, mas em termos de tradição. Todas as tradições praticam a oração. E aí vamos adiantar aqui para ver. O que quer dizer orar? Muitas pessoas só entendem por orar pedir algo a Deus. Só se lembram de orar quando estão em apuros, quando as coisas da vida vão mal. Mas quando tudo vai bem, não acham necessário orar. Deus é, para eles, um expediente de última hora, uma espécie de servo às ordens, cuja principal função é atender às necessidades dos homens. Tá? Muita gente assim pensa, né? Assim procede. Tá? Mas a oração, a gente vai ver um pouco mais, aí eu comento mais sobre. Depois eu faço mais os meus comentários, segundo as minhas conclusões. Então, o que ele nos diz? Orar é realizar alguém. Para homens de experiência profunda, orar não é primariamente pedir algo, é realizar alguém, é autorrealização. A função da oração é, para eles, um postulado vital, uma espécie de respiração da alma. Eles compreendem a ordem do mestre, tá? O que Jesus nos fala, né? Orai sempre e nunca deixeis de orar, como se alguém lhes dissesse: respirai sempre e nunca deixeis de respirar, porque sem respiração não podeis viver. Então, ele faz uma comparação aqui que eu acho assim fantástica. Então, quando a gente pensa em orar, é aquela coisa da ritualística, de você ter um local apropriado daquilo tudo, a oração vai muito mais além disso, né? Orar, né? A etimologia do termo orar. Orar é derivado da palavra latina os, né? Os, do genitivo oris, que quer dizer boca. Orar é abrir a boca. A alma que ora cria uma abertura rumo ao infinito, porque está com fome e espera receber alimento de Deus. Ora, aqui a gente vê, orar é estar em conexão com o infinito, com o Criador. Chame lá o nome que, né, cada um coloca, né, a forma como cada um vai ver esse princípio criador, que a maioria de nós, né, nos referimos como Deus. Ok? Orar, rezar. Rezar
isto é, recitar consiste em atos orar, isto é, recitar consiste em atos intermitentes, ao passo que orar é uma atitude permanente da consciência. E por ser atitude vital, é compatível com qualquer ocupação exterior. Então, muita gente tem essa dúvida, eu tive muito essa dúvida, por muito orar, rezar, né? Então, rezar, né, é você pegar um texto sagrado, uma oração pronta, né? E está ali, você está falando, como o exemplo, né? Pai Nosso. Pai Nosso é uma oração pronta. Quando a gente tá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, tá rezando, tá? A oração, ela vem de dentro. A oração, ela pode ser tanto expressa em palavras ou simplesmente ser silenciosa. Se chegar a um estado de oração. Ou seja, é o que, na verdade, nós mais precisamos, tá? Muita gente, aqueles que ainda estão com a consciência um pouco limitada, acha que essa atitude de rezar, orar, é simplesmente para agradar a Deus, certo? Como nós vimos na aula passada, né, passado, o professor Huberto Roden colocou para nós aquela, tipo uma oração que ele fez, né, uma prece, uma reza, né? Mas ele coloca em texto que dá para a gente entender que orar na verdade, nós silenciarmos. E é o que mais nós precisamos. Então, como eu estava falando, às vezes a gente senta lá para poder satisfazer a Deus, cumprir um rito, uma coisa e está tudo bem. Mas orar, gente, é muito mais que isso. É aquela atitude que devemos ter para a conexão com o nosso interior, com o todo, com o infinito, certo? Seria um estado de estar ali silenciosamente, deixando que o nosso coração fale para o infinito, certo? É aquela confissão. Orar é também silenciar, tá? Como dizem tem um ditado que diz assim, isso vem lá do Oriente, né? Eu não sei, talvez procedente da Índia. Orar é falar com Deus. Meditar é ouvir Deus. Esse meditar seria justamente o estado de silêncio. Então, devemos permitir que o nosso coração fale, né? Que expressemos as nossas necessidades ali no silêncio, né? Do nosso interior, e procuremos silenciar a mente para ouvir a voz interior, tá? E, na verdade, nós simplesmente, a pessoa que simplesmente reza. Pai nosso que está nos... Acabou ali, pronto. Eu cumpri um rito, certo? Então, para ela ali, tá bom, foi satisfatório. Mas esse ato de orar, ele vai muito mais além. Só repetindo, deve ser um ato que vai nos conectar com o nosso interior, tá? Orar sempre. Orar sempre se refere a uma atitude permanente, a um modo de ser da alma comparável à atitude de uma planta que volta as folhas ao sol a fim de ser por ele vitalizada. E aí eu coloquei aqui, né, o princípio até usado muito pelos alquimistas. Ora et labora. Que quer dizer, oração é trabalho, trabalho é oração. Ora e labora, quer dizer também isso. Ou seja, ora e trabalha. Isso aqui já nos dá uma ideia de que
No nosso trabalho, nós estamos em oração, ou devemos estar em oração. Como é que estamos em oração quando estamos ocupados? É quando estamos com o nosso, né, coração volvido para o interior. Na segunda parte desse trabalho, como eu disse no início, foi dividido em duas partes. Tá? Tem mais explicação sobre isso, tem mais elucidação sobre isso, a gente, então, comenta melhor, certo? Para a apresentação aqui, e veremos a segunda parte, tá? No vídeo posterior, ok? Mas que, desde já, tenhamos em mente que a atitude de orar deve ser uma atitude mais silenciosa. Deixar que o nosso coração fale e também parar para ouvir. Silenciar, ficar ali em silêncio, né? Como um exemplo, na respiração. Observa a sua respiração e se coloque disposto, disposta a querer ouvir. Não uma voz que venha de fora, a simplesmente estar ali em silêncio. Esse silêncio é quem vai, de verdade, nos proporcionar a direção, o direcionamento para o que precisamos na vida, tá? Esse direcionamento do poder infinito, ok?